Fortes chuvas inundam casas e provocam pontos de alagamento em Santa Bárbara do Oeste. 8 cidades entram em estado de atenção. É enterrado em Olambra o motorista do carro que dirigia na contramão no último sábado, bateu em outro veículo e matou 3 pessoas de uma mesma família. Mais uma categoria entra em greve em Americana. Desta vez, os guardas municipais paralisaram as atividades. E também especialista dá dicas para arrumar a mesa da ceia e receber parentes e amigos em casa neste Natal. Agora no Band Cidade. Boa noite. O dia foi de limpeza e paciência para muita gente. A forte chuva que atingiu a região ontem à noite causou estragos em algumas cidades. Em Santa Bárbara do Oeste foram registrados diversos pontos de alagamento. Casas ficaram inundadas. A chuva que começou no início da noite durou até a madrugada. A força da água assustou os moradores. A gente está querendo chuva, mas não para fazer estrago também do jeito que veio, né? Na verdade, eu nunca vi um estrago como foi feito essa vez, né? Calçada, asfalto, foi... Deu medo. E realmente o seu Léo tem razão. Algumas cidades da região, como Americana e Sumaré, registraram pontos de alagamento por causa da chuva. Mas aqui em Santa Bárbara do Oeste, principalmente no bairro Jardim Vista Alegre, os estragos surpreenderam. Nestas imagens gravadas ontem à noite durante a chuva, é possível ver o caos em várias partes da cidade, com muito congestionamento e casas tomadas pela água. Nesta outra gravação, feita no Jardim Conceição, homens carregam de maneira improvisada uma mulher que passava mal. Eles caminharam no meio da rua, alagada. Na manhã desta terça-feira, depois que a chuva deu uma trégua, foi possível ver o tamanho da destruição. Na estrada do Barreirinho, várias partes do asfalto cederam, formando crateras no meio da rua. Os paralelepípedos da calçada foram arrancados e aqui a placa de cimento saiu inteira. A continuação da via é de terra e, por causa disso, muita lama tomou conta do espaço. Um pouco mais abaixo, uma cena de dar desespero. Por causa da força da chuva, a rua encheu de água e, como não tinha para onde escoar, entrou nas casas. A lama chegou a mais de 1 metro de altura, entrou em armários, na geladeira, atingiu documentos e molhou até a TV. Praticamente tudo foi perdido. A casa da Aniele ficou assim, cheia de barro e com os móveis revirados. Na hora que eu cheguei, meu pai e meus tios já estavam aqui tentando salvar o carro, porque já não tinha mais como salvar nada. A água já tinha dominado a casa, a gente perdeu tudo, chegou até o nível da televisão. E a gente já é até meio preparado, né? Porque não é a primeira vez que acontece, então as coisas já ficam no alto, mas nunca aconteceu que nem dessa vez, assim, que subiu bastante a água. Nesta chácara que fica na mesma rua, a água também atingiu tudo. O caseiro aproveitou o dia para tentar limpar o pouco que restou. Nem o carro comprado há pouco tempo se livrou da lama. O muro também foi para o chão. Eu estava dentro de casa, senti o tombo, o muro caiu e a água invadiu tudo. Depois caiu essa parte aqui e a água foi invadindo. Para descer toda a água, que ela já dava uns 2 metros no centro da chácara ou mais, rebentou o muro lá e saiu. Agora, depois, acabou de derrubar o resto todinho de fora a fora e a situação é essa. Aqui nessa rua, o asfalto ficou tomado pela lama. Como vocês podem ver, são quase 10 centímetros de terra, de barro, que tomou conta de todo o espaço aqui. Para andar, só mesmo de bota e tomando um pouquinho de cuidado aqui para não cair. Esse carro que veio parar aqui do outro lado da rua, olha só, ele está estacionado aqui agora, é um carro com a placa de Santa Bárbara do Oeste. Ele está parado aqui agora, mas na realidade ele ficou boiando no meio da rua e os moradores empurraram ele para cá, porque alguns carros ainda insistem em passar. Os carros, vocês podem ver, ó, passam com um pouquinho de cuidado, uma velocidade um pouco mais lenta para não derrapar também, estão passando ainda, mas por onde você olha aqui é barro, não tem outra saída. Para todo lugar é lama e barro espalhado. Os moradores reclamam que a água da chuva começou a invadir as casas da rua Sabino Juvenal depois que esta ponte foi construída sobre o córrego dos Toledos, pois a obra ficou muito elevada e a água não tem para onde escoar. Antes dessa ponte nova, tinha uma ponte velha. Entre esse muro aí, que é do dono da usina, tinha um corredor aberto e a água descia. Então não empoçava. E nós avisou, se fechar vai dar distúrbio e é problema. Eles não deram ouvido, fez como quis. Em uma semana
semana de festa, o que resta a essas famílias é muito trabalho com a limpeza e, em alguns casos, a mudança de planos sobre onde passar o Natal. Agora acho que nem vai ter Natal mais. Não tem nem condições, acho que vai levar até uns 3 dias para poder limpar tudo isso aqui. Também por causa da chuva, esse barranco desabou na rodovia Luiz de Queiroz, próxima à cidade de Americana. A terra atingiu uma pista da via. O trânsito teve que ser desviado, o que causou lentidão no local. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste informou que equipes da Defesa Civil e do Departamento de Água e Esgoto trabalham no atendimento às famílias e em pontos atingidos pela chuva. Quanto à reclamação da construção da ponte sobre o córrego dos Toledos, disse que uma desobstrução foi realizada no domingo para que o escoamento não fosse prejudicado em caso de chuvas. A rodovia Luiz de Queiroz foi liberada ainda no fim da manhã. E nesta tarde, 8 cidades entraram em estado de atenção. Segundo a Defesa Civil, Americana, Águas de Lindóia, Campinas, Cosmópolis, Lindóia, Montemor, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste ultrapassaram a margem de segurança, que é de 80 milímetros de chuvas, e há riscos de alagamentos. E apesar do estado de atenção, aqui em Campinas tem gente comemorando as chuvas dos últimos dias. Mas a quantidade ainda não ameniza os problemas provocados pela estiagem. Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura da Unicamp, 2014 foi o mais seco dos últimos 127 anos aqui no interior do estado. É o desejo comum. Todo mundo quer saber mesmo é de chuva. A chuva é muito sagrada para nós. E ela veio com força. Já são 4 dias de muita água. Entre ontem e hoje, choveu mais de 90 milímetros em Campinas. A umidade e a frente fria na região amazônica trouxeram um alívio, mas a população quer mais. Melhorou um pouco, né? Mas tem que chover mais, tem que cair mais água. Tá precisando, né? O rio tá seco. Precisa vir mais, bem mais. A preocupação não é à toa. O sistema Cantareira é a nossa principal fonte de abastecimento e foi bastante castigado durante o período de estiagem. Apesar das chuvas dos últimos dias, o nível está em 7%. Para o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas aplicadas à agricultura da Unicamp, é preciso chover muito mais para recuperar os prejuízos causados pela seca. Dá uma aliviada no nível dos rios, pelo menos. Mas em termos de armazenamento para atendimento da população, praticamente não. Nós precisaríamos de muito mais chuvas do que isso para repor. A água que está faltando no solo, que o solo está seco. Então ele tem que receber aí 80 a 100 milímetros de chuva para voltar a ficar úmido e daí passar a armazenar água. Ela mantém uma situação estável, mas em termos de recomposição do total volumétrico de água, não. A estiagem castigou mesmo 2014. Foram 12 meses de muita secura. Segundo o CEPAGRE, este ano foi o mais seco dos últimos 127 anos. Supondo que chova dentro da média que normalmente ocorre, nós teríamos aí no mínimo 10 anos para que o Cantareira voltasse a uma condição de verter água. No mínimo, chovendo dentro da média. Chovendo mais do que a média, é evidente que reduz esse prazo. Mas a média para nós é muito pouco, em termos do que nós passamos na estiagem. E ninguém quer ficar sem água justo nas festas de fim de ano. Tá precisando, né? Muita seca. Mas não precisa se preocupar muito. Deve vir muita chuva por aí. Aqui até mais ou menos o início, até dia 10 de janeiro, são períodos de chuvas mais fortes, daí dá uma acalmada, né? Fica um tempo mais seco, volta a chover. Então há uma perspectiva bastante boa nesse sentido. E se o tempo fechar durante a ceia de Natal ou na passagem de ano, é um motivo a mais para comemorar. Já estou preparada. O sol
sol aparece nesta quarta-feira. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, as chances de chuvas fortes diminuem. As temperaturas ficam assim amanhã. Em Itu, máxima de 29 graus. Em Vargem Grande do Sul, de 28. Em Campinas e em Bragança Paulista, os termômetros podem chegar aos 25. As mínimas nestas cidades ficam entre os 17 e os 19 graus. E a seguir, você vai ver que mais uma categoria entrou em greve em Americana. Desta vez, os guardas municipais paralisaram as atividades.